Meus queridos, o título de hoje é Não Olhe para Trás. É uma ordem. Não olhe para trás. Por que isso? Vamos meditar nessa manhã sobre esse tema, sobre esta frase, uma frase de ordem, não olhe para trás. E vamos começar com a palavra. Hoje nós vamos usar bastante a Bíblia. E vamos iniciar com Jesus falando. Lucas 9, no versículo 62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus está falando aqui que quem está arando a terra, trabalhando, não pode jogar o arado para o lado e olhar para trás. Tem que continuar. Tem que trabalhar com foco, com direção. Porque senão não vai estar apto. Não vai estar apto para o seu trabalho cotidiano, mas aqui ele está falando de coisas espirituais. Quem olha para trás, larga as coisas e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. E é sobre este tema que vamos conversar na manhã de hoje. E para isso eu trouxe alguns exemplos de quem olhou para trás. Vamos iniciar esses exemplos com o povo de Israel no deserto. Lá em Êxodo 16, no versículo 3. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes trazido a este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Então, eles estavam olhando lá para o Egito. Estavam vendo as coisas que eles tinham lá, só que se esquecendo da escravidão, dos açoites, das humilhações. Tudo isso ficou no esquecimento. E estavam aqui acusando, olhando para trás e desprezando as bênçãos de Deus. Vamos ler em Números 14, do versículo 2 ao 3. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Olhando para trás. Ainda por ocasião desse texto, Deus ficou muito irado contra o povo e queria destruir todo aquele povo. Mas Moisés intercedeu, falando: Senhor, o Senhor trouxe com mão forte esse povo. Se o Senhor destruir agora, os povos vão dizer: olha, tirou do Egito para matar aqui. Tem misericórdia, Senhor, perdoa. Aqui é o exemplo da intercessão. Coisa linda, se colocar na brecha por alguém. E no caso de Moisés, por uma multidão, por um povo grande. Aí veja a resposta de Deus em Números 14, do versículo 20 ao 22. E disse o Senhor: conforme a tua palavra, lhe perdoei. O povo, né? Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais, que fiz no Egito e no deserto,
e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Aí vai para versículo 23 e o versículo 30. Não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo, exceto, Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Esses foram os 2 espias que, com mais 10, entraram, logo quando eles chegaram em pouco tempo, à beirada de Canaã, né? E entraram na terra e viram que a terra era muito boa. Haviam povos fortes, mas eles vieram com boas notícias, dizendo que Deus à frente eles venceriam. Os outros não. Os outros amedrontaram o povo, murmuraram e estão dentro dessa multidão que irritou muito a Deus. E Deus está dizendo aqui, tá bom, eu não vou matar esse povo no deserto. Só que eles vão ficar peregrinando. Os dias que o povo ficou lá, que os espias ficaram dentro de Canaã, espiando a terra, para trazer um relatório, né? Foram os dias que o povo ficou peregrinando até aquela geração morrer. Por quê? Porque olharam para trás. Foram olhar as poucas coisas boas que eles tinham lá e esqueceram do monte de tragédia que eles estavam vivendo e de como Deus, com sua mão forte, fazendo sinais, milagres, e eles desprezaram. Olharam para trás e não reconheceram que um Deus todo-poderoso é quem tinha tirado eles dali daquela escravidão. Menosprezaram a Deus, olhando para trás. Agora, uma segunda pessoa, a mulher de Ló. Vamos ver o que aconteceu aqui. Gênesis 19, do versículo 12 ao 15. Então disseram aqueles homens a Ló. Aqueles homens que está falando aqui são os anjos que Deus enviou. Tens alguém mais aqui? Os anjos falando para Ló, que era sobrinho de Abraão. Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos têm nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar. Porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Destruir aquele lugar. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, iam se casar com elas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Sabe o que aconteceu? Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Ridicularizaram Ló. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Agora vamos ler do versículo 24 ao 26. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Para vocês lembrarem, Abraão e Ló
estavam pastando juntos. E os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão. Então, Abraão falou assim: olha, Ló, não está dando certo. Então, se você for para um lado, eu vou para o lado contrário. Escolhe qual lado você quer. E Ló, quando viu aquela campina verdinha, os olhos dele cresceram. E ele escolheu o que era melhor aos olhos dele. E Abraão ficou com o lado oposto, que era um terreno montanhoso, com pouca grama. Difícil para Abraão, mas ele foi para aquele lugar. E aqui nós estamos vendo que aquela escolha de Ló, pelo que a vista via, foi uma escolha ruim, porque o lugar era cheio de pecado, cheio de gente ruim. As cidades de Sodoma e Gomorra estavam ali naquele território, onde ele foi morar. E aconteceu isso aqui. O pecado foi crescendo, 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 a ponto de Deus falar que ia destruir aquelas duas cidades. O único que se salvava ali era Ló. E aí saiu Ló com a sua família. A sua família foi salva pelo posicionamento daquele pai de família, daquele líder. Só que a sua esposa estava com o coração naquela terra. Ela se moldou àquela sociedade e ela olhou para trás. Ao invés de olhar para a salvação, olhando para frente, seguindo em frente, ela alcançaria a salvação da vida dela. Mas ela preferiu olhar para trás. E aqui é um exemplo de como, se você está caminhando em direção a Deus e olha para trás, você fica estagnado. Você para. E quando você para, você não fica no mesmo lugar. Porque as coisas vão continuando a andar, você fica para trás. Aquela mulher não olhou para a salvação à sua frente, preferiu olhar para trás e se transformou numa estátua de sal. Perdeu a grande oportunidade que Deus estava dando para ela. Terceira pessoa que olhou para trás. Orfa. Quem é essa órfã? Está lá no livro de Ruth, no capítulo 1, versículo 14 a 18. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, Noemi. Porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-se assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Esse trecho está falando da situação que foi criada quando Noemi perdeu seus dois filhos, que se casaram. Um se casou com Orfa e outro se casou com Ruth. E aqui, Noemi viúva e suas noras viúvas, ela não tinha como dar sustento para aquelas mulheres. Porque uma mulher viúva ou voltava para sua família,
ou ficava à míngua. Não tinha como hoje pensão, cuidados com a viúva e órfão, por lei, né? Então elas ficariam mendigas na rua. E o que acontece? Uma delas olhou para trás. E não só olhou, retornou. Órfã voltou para a casa dos seus pais com pesar. Ela gostava da Noemi. Noemi devia ser uma sogra muito boa, porque as suas 2 noras choraram muito ao deixá-la. Choraram muito quando ela falou: voltem para seus pais. Só que Orfa, apesar de gostar muito da sua sogra, ela retornou, voltou para sua família e para seus deuses, deuses com D minúsculo, ídolos, deuses pagãos, idolatria. A órfã, com certeza, havia sido influenciada por sua sogra, devia ser uma boa pessoa, correta, porém, ela retornou para aquele passado e não aceitou continuar a seguir o Deus verdadeiro, o Deus vivo de Noemi. Ela voltou para sua casa e para seus deuses. Porém, Ruth, que também elas eram moabitas, da cidade de Moabe. Essas moabitas, uma voltou e a outra não. A outra fez uma declaração, essa é uma declaração de amor maravilhosa. Muitos convites de casamento usam esse trecho da Bíblia para um casamento, né, para uma relação de homem e mulher. Mas aqui, o original é de uma nora para uma sogra. A sogra que é tão mal falada em piadas, aqui está um amor. Ruth amava a sua sogra e esse amor não era só por Noemi. Se tornou um amor pelo Deus de Noemi. Ela seguiu a sua sogra porque ela estava apaixonada por Deus também. O teu Deus é o meu Deus. Então Ruth fez uma escolha que colocou o seu nome na genealogia de Jesus. Noemi foi tão abençoada. Leiam o livro de Ruth. Ela acabou se casando com um parente da Noemi, do marido da Noemi, chamado Boaz. E esse Boaz foi pai de Obed, e da genealogia veio até o rei Davi. Até o rei Davi. Toda a Bíblia fala Jesus, filho de Davi. Filho de Davi. Jesus veio desta linhagem. Olha que escolha! Uma pessoa que olhou para frente. Orfa caiu no esquecimento. Voltou, olhou para trás. Mas Ruth entrou para a genealogia de Jesus. Que honra! Que privilégio! Veja, não está dizendo aqui que Ruth teve uma vida fácil. Porque o cristão não veio para ter vida fácil. O cristão, ele tem dificuldade sim, mas ele tem a certeza da vida eterna, que vai além, muito além de qualquer sofrimento. Sabe que vale a pena, quer dizer penar,
Vale penar para conseguir esta salvação, entrando por uma porta estreita, difícil, mas que é a única que leva à salvação. E órfã, esqueceu, já era, né? Mas Ruth é lembrada pela genealogia de Jesus. Outro grupo que se esquece, que olhou para trás, os Gálatas. Olha o que Paulo fala em Gálatas 3, versículo 3. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, esse Espírito é com letra maiúscula, começado pelo Espírito Santo, acabeis agora pela carne? Paulo questionando os Gálatas. Vocês são tão insensatos que começaram bem, sendo influenciados pelo Espírito Santo de Deus, e olharam para trás, e não só olharam, começaram a caminhar em direção à sua carne, aos pecados que antes fazia, disseram que tinham se arrependido, começaram uma vida nova com Deus, tendo a influência do Espírito Santo. De repente, esse grupo estava entristecendo o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não estava mais conseguindo ter acesso ao coração deles e à mente. E aí eles estavam acabando na carne. Então, estavam na carne, caminharam para o Espírito, e agora olharam para trás e retornaram à carne. Paulo está aqui repreendendo. Paulo manda uma carta para eles, para chamar, ei pessoal, vamos, sai dessa. Sai da carne novamente e deixa o Espírito Santo te influenciar. Retornem. Enquanto houver vida, vai haver esperança. Após a morte, acabou. Ao homem é concedido morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não tem outra chance. Então, Paulo, para os Gálatas, estava orientando: não olhem para trás, não retornem atrás. E esse atrás era retornar à carne. E a carne aqui simboliza os pecados, a vida que eles tinham antes de conhecer a Deus, de conhecer a salvação através de Jesus Cristo, que morreu, derramou seu sangue, pagou o preço da nossa redenção a Deus. Foi a Deus que Jesus pagou. E aí, pago o preço, nós voltamos a ter comunhão com Deus. O pecado quebrou essa comunhão, mas Jesus abriu, como a Bíblia fala, um novo e vivo caminho em direção ao Pai. E esses Gálatas eram realmente insensatos, sem sensatez, porque estavam deixando de seguir, de olhar para frente e para o alto, para olhar para trás. Vamos ver aqui um outro grupo que olhou para trás. Alguns discípulos de Jesus. Além dos 12 escolhidos por Jesus para serem os mais íntimos, Jesus tinha vários discípulos, a multidão só crescia. Só que chegou no momento em que Jesus começou a falar: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não é digno de me seguir. Aí aquilo foi as pessoas falaram assim: que palavra dura é essa? Então a gente vai virar antropófago? Vai virar comedor de gente, de carne humana? O que é isso? Eles não entenderam que o que Jesus estava falando era espiritual e não carnal. Comer a carne e beber o sangue estava apontando para o sacrifício que ele faria na cruz.
E eles, principalmente aqueles seguidores, aqueles discípulos que estavam ali atrás, muitos deles estavam seguindo Jesus por causa da multiplicação dos pães e dos peixes. Estavam ali pela matéria, pela coisa física, terrena, e não pela mensagem espiritual que transforma vidas. Então, muitos daqueles discípulos não estavam... Sabe aquela parábola do semeador? A semente não tinha encontrado uma terra boa, bem arada, fofinha. Era um terreno meio raso. E aquela palavra veio como um sol escaldante que queimou a semente que estava nascendo. E aí eles falaram, aí quando eles ouviram aquela mensagem, entenderam como se fosse uma antropofagia. Como se Jesus estivesse falando que eles deveriam ser canibais. E aí voltaram para trás. Eles olharam para trás e seguiram caminho contrário a Jesus. Aí veja aqui em João 6, do versículo 66 ao 68. Desde então, muitos, não poucos, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele, com Jesus. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Estes discípulos mais íntimos estavam sendo preparados por Jesus. Haviam ensinamentos que Jesus dava só para eles, muito mais profundos, muito mais completos. Então, eles já tinham entendido que o que Jesus estava falando era espiritual e eram palavras de vida eterna. Então, não olharam para trás, esses 12. Mas os outros não só olharam, como tornaram. Eles seguiram para trás, no sentido contrário a Jesus. Porque Jesus continuou seguindo em frente. E o foco de Jesus era a cruz. E ele, no final, ele já vinha falando, se revelando claramente para os seus discípulos, dizendo: eu vou ser entregue, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Então, existem muitas pessoas que olham para trás, se afastam do caminho verdadeiro, se afastam de Jesus e acabam ficando perdidos. E aí, eu trouxe uma informação, né? Para quem está perdido fisicamente. Quando você fica perdido, você pode se orientar pelo sol. O sol nasce no leste e se põe no oeste. Então, se você estiver perdido, procure ter conhecimento da orientação pelo sol, para você saber se posicionar. Existe também a orientação pela constelação do Cruzeiro do Sul. E até outras estrelas também. Quando você tem maior conhecimento de astronomia, aí você também tem condição de, mesmo sem nenhum instrumento, você se posicionar, ter uma direção. Temos a bússola. A bússola, ela possui uma agulha imantada, né, com ímã, que aponta sempre para o norte magnético. Então a bússola, ela vai indicar o norte. E aí você, sabendo o norte, você consegue saber os outros pontos cardeais. E você se direciona. Antigamente, havia o astrolábio. É um instrumento naval muito antigo, usado para medir a altura dos astros
acima do horizonte. Então o navegador pegava aquele instrumento, era redondo, com uma ponta assim, e ele conseguia calcular o ângulo. Ele olhava para o horizonte, via o astro, né, lua, sol, acima do horizonte, e aí ele calculava a distância e ele sabia o direcionamento, a posição dele na Terra. Temos o GPS, que é um sistema de posicionamento global, isso que significa a palavra GPS, e é um sistema de navegação por satélite. Então, o objeto tem que estar entre 3 satélites, no mínimo, e aí esses satélites eles vão dizer para a pessoa o local exato onde ela está, para onde ela quer ir. Então é um sistema de posicionamento global. No mundo inteiro você pode usar o GPS. Hoje em dia nós temos o Waze, se escreve W-A-Z-E, Waze, Google Mapa, Google Maps, né, em inglês, que são aplicativos de navegação também por GPS. Então, todos esses instrumentos, eles orientam a pessoa que está perdida, ou mesmo que não esteja perdida, que queira se posicionar. Só que, e se você estiver perdido na mata? No meio de uma mata? Como você faz para se guiar? Você olha assim, árvore, 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 árvore. Quando você estiver numa situação dessa, observe as árvores. Os galhos que estiverem mais longos nessa árvore é porque naquela direção do galho tem água. Os galhos, eles vão em busca da água. As árvores, elas têm 2 elementos que elas buscam, o sol e a água. Então, no caso, galhos longos, pode seguir naquela direção que você vai chegar em algum local com água. Observar as árvores com frutas bicadas. Se você estiver perdido, estiver com fome, não é toda fruta que você pode comer. Não é de toda árvore que você pode se alimentar. Então, olha para uma árvore e vê. A fruta está bicada? Então é porque passarinho comeu. Tem passarinho pousado por algum tempo? Porque às vezes o passarinho pode pousar em qualquer árvore para descansar do voo, mas não para se alimentar. Mas o passarinho está pousado ali há algum tempo, então pode comer daquela árvore. Que aí você não tem perigo de se envenenar. Outra coisa para você se guiar. Você chegou num rio, né? Aí você vai olhar o fluxo do rio, o curso dele. Siga o rio, porque ele vai, todo o rio deságua no mar, a não ser que ele seja um afluente. Afluente é um rio menor que deságua no maior. E aí, às vezes, aquele lá deságua no maior ainda, até chegar no mar. Então, você chegando na praia, você já tem uma localização. Fica mais fácil. Então, isso tudo para quem está perdido, no sentido de se localizar. Só que, espiritualmente falando, o nosso norte é Jesus. Jesus é aquele que não nos deixa perdido. É aquele que tem orientação, que nos deixou quando ele subiu aos céus. Depois de 10 dias ele disse: eu vou enviar o Espírito Santo. Jesus é o nosso norte. E o Espírito Santo está como um instrumento nos guiando para os céus. Então, está perdido? Se perdeu? Olhou para trás? Ficou parado, estagnado como uma estátua de sal? Volta. Não fica onde está.
Volta. Jesus é o teu norte. Se direciona, olha para cima, olha para frente. Para de olhar para trás. Não tem nada lá atrás. Olha para frente. É em frente, para o alto, que devemos seguir. Agora eu vou ler alguns versículos. Gálatas 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Esse conselho de Paulo para os Gálatas também é para nós. Estai, pois, firme na liberdade com que Cristo te libertou. Não torne a se colocar debaixo do jugo da servidão. Não fica parado onde você está. Corre para Jesus. Ele continua como o pai do filho pródigo, de braços abertos te esperando. Volta. Se arrepende e volta. E continua a seguir o caminho. Não é fácil, a gente sabe, é um caminho difícil. Mas se você for ficar olhando para as dificuldades, você não vai ver as bênçãos que Deus tem para você, os milagres, os escapes, as coisas maravilhosas que Deus tem para fazer na tua vida. Volta, olha para frente e olha para cima. Efésios 4, do versículo 22 a 24. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Deixa esse velho homem para trás. Porque esse velho homem, ele está envolvido no engano. Aquilo que parece bom é porta larga, é atrativa. É um Egito com carne na panela, mas que tem açoite. Tudo o que o homem faz de errado tem consequência. Não fica, você planta o que você quer. É uma escolha. Mas você não tem escolha na hora da colheita. Você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Não adianta você ver no pecado, na injustiça, e achar que vai colher coisa boa lá na frente. O que parece bom agora, que você olhou para trás e quis retornar, vai trazer sérias consequências. Então, é engano. A Bíblia nos orienta, é engano. Então, deixe esse velho homem e se revista do novo homem. Tá? Se renove no espírito da vossa mente. E você vai ser criado em verdadeira justiça e santidade. Então, não fica com esse velho homem que te engana e que te trai depois. Vem para Jesus. 2 Coríntios 5, versículo 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tem novidade de vida para você. Olhar para frente, olhar para Jesus, sempre vai ter uma novidade de vida. Deus vai trabalhar na sua vida de forma a te fazer crescer, de forma a te fazer maduro, forte o suficiente para você e para os outros, te fazer guia daqueles que precisam de orientação.
Deus quer te usar como um GPS para você posicionar outras pessoas diante do Pai. Para você ser aquele que guia, que mostra a direção e o caminho. Você vai ser um seguidor de Jesus. Outras pessoas vão querer te seguir porque você segue a Jesus. Então, não fica olhando para trás. Olha para frente, tem novidade. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Filipenses 3, de 13 a 14. Irmãos, quanto a mim, Paulo falando aos filipenses, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo aqui está falando aos filipenses que ele se esqueceu das coisas que ficaram para trás. Paulo tinha sido um homem horrível. Tinha sido um perseguidor implacável dos cristãos, prendendo, concordando na morte. Mas ele se esqueceu das coisas que para trás ficaram. Ele não deixou a culpa. Ai, eu era um assassino. Ai, nunca vou ser perdoado. Você não sabe o que eu fiz no passado. Eu não tenho perdão. Então você não leu a Bíblia. Não leu as promessas de Deus. Que mesmo que você tenha pecados terríveis, o amor de Deus, através de Jesus, aquele sangue precioso, ele é tão poderoso que ele apaga qualquer pecado. Se arrependa de coração. Não importa o que você fez no passado. O sangue de Jesus tem poder para apagar, para te limpar de todo pecado. E você vai poder falar como Paulo, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Aí o que Paulo faz? Avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Quem era o alvo de Paulo? Jesus Cristo. O alvo de Paulo era a salvação, era a vida eterna. Era fazer os propósitos de Deus na vida dele. Paulo se gastou pelo Evangelho. Paulo sofreu pelo Evangelho. Mas no final da carreira, ele falou, combati o bom combate. Guardei a fé. Estou esperando a coroa que vai me ser dada. Nenhum sofrimento daquele que Paulo passou foi capaz de tirar os olhos dele do alvo, que era a salvação e a vida eterna. Todo o sofrimento, toda a tribulação que ele passou, Paulo era um homem cheio de cicatrizes, cheio de marcas. Mas aquelas marcas não tiraram, não foi o sofrimento que fez Paulo olhar para trás. Ah, eu não vou aguentar, que vida difícil essa para seguir Jesus. Ah, não, vou voltar para trás. Ele está mostrando aqui com a vida dele. Não foram só palavras, foram atitudes que nada poderia separar Paulo do amor de Deus. Nem a profundidade, nem a altura, nem a largura, nada. Nem a tribulação, nem o sofrimento, nem coisas boas. Nada podia separar Paulo do amor de Deus em Cristo Jesus. Paulo não olhou para trás. Ele olhou para frente e olhou para o alvo. Ele não estava só olhando para frente.
ele tinha um objetivo na sua caminhada. Ele tinha um alvo adiante, que era seguir até Jesus. E o prêmio, ele queria um prêmio da soberana vocação de Deus. Ele tinha certeza do prêmio que ele receberia por sua fidelidade. Então vale a pena. Vale pagar uma pena, penar, para seguir o alvo que é Cristo. Vamos ler lá em Hebreus 12, versículo 13. E fazei veredas direitas, caminhos direitos, para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Vamos fazer caminhos direitos, tá? Para os nossos pés. Para que aquele que está mancando, que está claudicando, que não está indo bem. Vocês sabem que quando você está perdido na mata, ou em qualquer lugar, se você seguir à frente, você vai andar em círculos. Porque nós temos no nosso corpo um lado menor, mais baixo do que o outro. É bem pouquinha a diferença. Mas sempre você vai ter um lado menor que o outro, uma perna menor do que a outra. Por isso que as pessoas caminham em círculo. Às vezes um círculo menor, outras vezes um círculo maior. Você acha que está seguindo em frente, mas na realidade você vai caminhar em círculos. Por isso que é importante você ter uma orientação de norte na tua vida, para você se guiar. Porque se você olhar para os seus próprios pés, para a sua própria vida, sem Deus, você vai caminhar em círculo. Então esse versículo de Hebreus está falando para a gente fazer caminhos retos, caminhos direitos. Porque as pessoas vão olhar para a nossa vida e vão nos ter como exemplo. E o que manqueja, não se desvie inteiramente, antes seja sarado. E você, que está seguindo o alvo, que está seguindo em direção ao norte, seguindo reto na sua vida, você vai poder ajudar quem está mancando, para que a pessoa não se desvie inteiramente. Esse se desvie inteiramente é não se perca totalmente. E no final, é um abismo que leva à morte, que leva depois à morte eterna. Quando essa pessoa morrer, morte eterna. Mas que através dos teus caminhos direitos, que você escolheu, você possa ajudar a sarar pessoas que estão tortinhas ao seu redor. Seja influência na vida dessas pessoas, com o seu caminho reto. Chame a pessoa que está ali olhando para trás. Ei, para de olhar para trás, vem cá. Ó, eu estou olhando para lá, olha comigo. Olha, é para frente, é para cima. Então, não olhe para trás. Essa é a mensagem de hoje. Para você que, por algum motivo, não importa qual, você olhou para trás ou até mesmo voltou atrás. A hora é agora. O tempo está encurtando. Jesus está voltando. Os sinais estão se mostrando de que a volta de Jesus está bem próxima. Então eu te convido, vem olhar para frente, vem olhar para o alto, vem olhar para esse norte que é Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a sempre olharmos para frente. Amém.